Você já se perguntou o que faz um homem se apaixonar em silêncio? Não estou falando de aparências, nem de joguinhos. Falo de algo muito mais profundo, algo quase invisível, até para ele mesmo. Arthur Schopenhauer dizia que a alma humana reconhece o que o intelecto ainda não consegue compreender. E é por isso que, muitas vezes, ele começa a se apaixonar, sem sequer entender por quê. Mas existem sinais, gestos, presenças, palavras que não pedem permissão, atitudes silenciosas, que tocam o homem não no corpo, mas na essência. Neste vídeo, você vai descobrir 5 forças ocultas que despertam esse sentimento silencioso. Não são truques, não são fórmulas. São expressões autênticas do que é real em você, e que o tocam lá onde nenhuma beleza superficial jamais tocaria. E quando uma mulher se reconecta com o que é real nela, ela se torna inesquecível. Ela deixa marcas onde nenhuma ilusão alcança. Vamos começar. E quando esse vídeo terminar, talvez você se veja de um jeito que nem ele ainda conseguiu explicar. 1. A sua presença. Quando você está em paz com quem você é, sem precisar provar nada para ninguém, isso tem um impacto que ele não sabe nomear. Uma mulher que entra em um lugar sem buscar atenção, mas com a alma inteira, não passa despercebida. Schopenhauer escreveu que a verdadeira beleza está na expressão do espírito, e não na aparência. E quando ele sente que você está bem sozinha, que você não depende de um olhar externo para se sentir válida, isso mexe com ele. Nasce ali uma admiração muda, uma curiosidade crescente, um respeito que vem do instinto, não da razão. Ele pode não demonstrar, pode seguir agindo como se nada tivesse mudado, mas por dentro, ele já começou a te olhar diferente, porque você não veio preencher um vazio, você já veio preenchida. E isso é raro, isso é poderoso, e para um homem de verdade, isso é inesquecível. Você não diz nada, mas a forma como você se comporta diz tudo. Você não corre atrás, não se justifica, não implora, e isso não é frieza, é consciência. Essa postura tranquila, firme e silenciosa ativa nele um tipo de desejo que vai além do físico. Schopenhauer dizia que o amor nasce do instinto de transcendência. Amamos o que sentimos que pode nos elevar acima da mediocridade da vida comum. Quando ele te vê bem consigo mesma, quando percebe que você não está mendigando migalhas emocionais, mas vivendo com leveza e profundidade, ele começa a associar a tua presença com paz. E de repente você vira o lugar onde ele gostaria de estar. Não porque você o pressiona, mas justamente porque você não exige. Você não dramatiza, você não implora, você não representa. E no mundo de aparências em que ele vive, você é uma verdade rara. Você simplesmente está ali, plena, inteira, presente. Afirmação. A mulher que não precisa ser vista, mas carrega a verdade em si, deixa uma presença que ecoa mesmo depois que ela vai embora. E é exatamente nesse ponto, no silêncio, que ele começa a se apaixonar. Não com declarações, não com promessas, mas com pensamentos que voltam para você mesmo quando ele tenta se distrair, mesmo quando tenta negar. Você começa a habitar o inconsciente dele, sem fazer força alguma. 2. A forma como você o escuta. Escutar de verdade é uma arte, e poucos sabem o impacto que isso pode ter em um homem. Não é sobre dar conselhos, nem sobre ter todas as respostas. É sobre estar ali, olhar nos olhos e permanecer, sem tentar consertar, sem interromper, sem transformar o outro numa versão mais aceitável. Arthur Schopenhauer dizia que o verdadeiro encontro entre duas almas não se dá no intelecto, mas no afeto silencioso que não exige explicação. E quando um homem encontra uma mulher que o escuta com o coração, algo nele cede. Ele pode tentar disfarçar, pode seguir interpretando o papel do homem forte, mas ele sente que com você, ele não precisa fingir. Com você, ele pode simplesmente existir. Afirmação. A mulher que escuta com a alma toca onde nenhuma palavra consegue alcançar. É nesse silêncio receptivo que ele se conecta, porque enquanto a maioria das pessoas ouve para responder, você ouve para compreender. E nesse espaço seguro que você cria sem nem perceber, ele começa a construir um vínculo, invisível, mas real. Ele talvez não diga, talvez nem perceba conscientemente, mas quando você o escuta sem querer controlar a conversa, sem desviar o foco para si, você desperta nele algo raro, confiança. E confiança, para um homem que sempre precisou se proteger emocionalmente,
É uma revolução. Schopenhauer dizia que o ser humano revela sua verdade não quando fala, mas quando se sente seguro para ser vulnerável. E é isso que acontece. Ele começa a abrir partes de si que nem ele sabia que estavam ali. Começa a contar histórias que nunca contou a ninguém. Começa a se mostrar sem máscaras. A afirmação. A mulher que escuta sem pressa cria um espaço onde o outro sente que tem permissão para existir. E ele começa a procurar sua presença, sem entender o motivo. Porque com você, ele sente algo que nenhuma outra conseguiu oferecer: leveza, presença, verdade. E nesse tipo de conexão, o corpo até tenta resistir, mas o inconsciente já se entregou. Você não precisou dizer nada, apenas ouviu. E isso fez com que ele te ouvisse. Por dentro, ele pode sair dali, continuar o dia como se nada tivesse acontecido, mas você plantou algo, não com palavras, mas com a tua escuta, com o teu silêncio presente, com o jeito como você olhou, sem julgar, e acolheu, sem tentar controlar. Schopenhauer dizia que o que cura não é o que se fala, mas a qualidade do espaço que se oferece. E você ofereceu um espaço que não se encontra mais. Liberdade, respeito, presença. E é por isso que ele volta. Talvez não com palavras, talvez não imediatamente, mas ele volta. Mesmo que seja em pensamento, mesmo que seja numa lembrança repentina, no meio da noite, mesmo que nunca diga nada. Afirmação. A conexão que começa na escuta é a que ele sente falta quando o barulho do mundo pesa. Ele vai lembrar de você, não por algo que você fez, mas por como ele se sentiu perto de você. E esse tipo de lembrança não se apaga, porque ele não se apaixonou pelas palavras que você disse, mas por tudo o que ele pôde ser quando você simplesmente ficou. Você quer saber os outros 3 elementos que despertam esse tipo de amor profundo, silencioso, mas inesquecível? Então fica comigo até o final desse vídeo. Nos próximos minutos você vai entender por que algumas mulheres não precisam correr atrás de ninguém, porque são essas mulheres que os homens nunca esquecem. Terceira, a sua leveza. Quando você não está tentando provar nada, existe algo profundamente encantador, quase perturbador, numa mulher que não tenta o tempo todo ser interessante, e ainda assim é. Sua presença não é barulhenta, mas é impossível de ignorar. Você não força sorrisos. Você não compete. Você não precisa exibir suas conquistas para ser validada. Você apenas existe. Inteira, natural, presente. E isso mexe com ele. Arthur Schopenhauer dizia que o encanto genuíno não nasce da tentativa, mas da essência. E a essência não se explica, ela se sente. Quando ele percebe que você não está tentando agradar, que não busca ser aceita, ele começa a te notar de verdade. Porque no meio de um mundo que vive para impressionar, você é só verdade. E isso, para o inconsciente dele, é desarmador. Afirmação. A mulher que não se esforça para provar quem é, se torna inesquecível, sem querer. Você não precisa falar mais alto. Você não precisa disputar atenção. Sua leveza já diz tudo. Mesmo em silêncio, mesmo tentando fingir que não vê, ele sente. Porque você não tenta ser a mais bonita da sala, nem a mais inteligente, nem a mais engraçada. Você simplesmente é. E isso, né, por mais sutil que pareça, te coloca num lugar que ele não consegue nomear, só consegue sentir. Schopenhauer dizia que o inconsciente é fascinado pela liberdade que não pode controlar. E é isso que você representa para ele. Liberdade. Você não força assunto, não força presença. E ainda assim, ocupa um espaço que ele não consegue ignorar. Mas sua leveza não é superficial, não é passiva. Ela vem da profundidade de quem já enfrentou a dor e não precisa mais se provar. É a leveza de quem carrega a própria paz, de quem não precisa se moldar para pertencer, de quem não implora por atenção, mas é vista justamente por não pedir. Afirmação. A mulher que se basta é lembrada até por quem tentou esquecê-la, e é por isso que ele se apaixona, em silêncio, porque a leveza que você transmite não é distraída, é firme, é densa, é inteira. Ele tenta seguir o dia normalmente, mas algo de você ficou. Talvez tenha sido o jeito que você riu sem pedir licença. Talvez a forma como você estava ali, sem querer se destacar. Talvez tenha sido a sua leveza que, aos poucos, virou presença. Schopenhauer dizia que o verdadeiro magnetismo emocional não nasce do esforço, mas da coerência entre o que você é e o que você transmite. E você transmite exatamente isso: verdade,
sem tentar convencer, sem esperar aplausos, sem precisar de aprovação. Ele percebe, mesmo sem entender o porquê. Ele percebe que com você, ele relaxa, que não precisa disputar espaço, não precisa se defender, não precisa performar. Afirmação. A mulher que não se perde para ser escolhida é a que permanece na memória mesmo depois do silêncio. Nos próximos minutos você vai descobrir o quarto elemento que faz um homem se apaixonar sem entender porquê. E nesse ponto, não é mais o corpo que se envolve, é o inconsciente dele que já não consegue te tirar da equação. Então fica até o fim, porque o que vem a seguir vai te mostrar por que algumas mulheres não são apenas lembradas, são marcadas na alma. Quarta, a sua coragem de ir embora, quando não é respeitada. Poucas coisas desestabilizam mais um homem do que perceber que ele não tem poder sobre você. Você não grita, não implora, não exige, você apenas vai, e vai inteira. Schopenhauer dizia que a renúncia silenciosa é o gesto mais forte da alma lúcida, porque ela não precisa da plateia para existir. Ela apenas se retira. E é exatamente isso que faz você se tornar inesquecível. Você não suplica por afeto, não romantiza migalhas, não confunde presença com conexão. Você simplesmente entende o que poucos têm coragem de encarar. Nem todo espaço merece ser ocupado. Afirmação. A mulher que sabe a hora de ir se torna inesquecível para quem acreditava que ela nunca iria. Ele sente na hora, mesmo que tente disfarçar, mesmo que finja que nada mudou, mas o inconsciente dele, esse já foi tocado, porque pela primeira vez, você não volta. E algo dentro dele começa a desmontar. Schopenhauer dizia que o amor mal correspondido não é o que mais machuca. É o desprezo por quem ofereceu tudo e foi ignorado. E é nesse momento que a sua ausência, antes tão improvável, se torna definitiva. Ele achava que bastava sumir por uns dias, e você insistiria. Que bastava ignorar, e você procuraria. Mas um dia você não respondeu, não procurou, não voltou. E o que parecia garantido, virou silêncio, virou limite. Virou ausência com dignidade. Afirmação. A mulher que vai embora com firmeza. Rompe a fantasia de controle que ele tinha sobre ela. Você não fez escândalo, não deixou indiretas, não implorou amor. Você simplesmente foi. E é nesse gesto contido, firme, consciente, que ele finalmente entende o que perdeu. Schopenhauer dizia que o ser humano só reconhece o valor da luz quando já está no escuro. E foi no seu silêncio que ele descobriu o barulho da falta. Foi na sua ausência que ele sentiu o eco de tudo o que não valorizou. Ele achava que você estaria ali, sempre, que poderia ir e vir, e você ficaria. Mas não ficou, e o que era previsível, virou perda. Afirmação. A mulher que não se curva para ser amada é a que permanece como ferida aberta na mente de quem a tratou como provisória. Agora você já entendeu por que ele se apaixona, sem perceber. Mas o que vem agora é ainda mais profundo. Na quinta e última parte, você vai descobrir o tipo de energia feminina que faz um homem pensar em você nos momentos mais íntimos, mais vulneráveis, mais verdadeiros. Fica comigo até o fim, porque a última parte não só fecha esse ciclo, ela te entrega o segredo silencioso do magnetismo emocional, que permanece mesmo quando o corpo vai embora. Mas não era só a falta da sua presença, era a falta da mulher que ele teve e não soube valorizar. A sua ausência foi muito mais do que um espaço vazio. Foi um lembrete vivo de tudo o que ele perdeu por não saber ver. Afirmação. Quando você vai embora em paz, começa o verdadeiro barulho dentro dele. Você não fez escândalo, não exigiu explicações, não dramatizou o fim. Você apenas se retirou, com dignidade, com verdade. E é justamente esse silêncio maduro, inteiro, inabalável, que ecoa mais alto do que qualquer discurso. Schopenhauer dizia que o que dói de verdade não é a ausência, é a consciência da ausência. É saber que aquilo que foi perdido não volta. Ele não diz, não admite, mas começa a te procurar em outros corpos, em outras conversas, em outras tentativas vazias de esquecer. Mas nada preenche, nada toca no mesmo lugar, porque nenhuma presença tem o peso silencioso da sua ausência consciente. Quinta, a sua verdade. Quando você não tem mais medo de ser quem é, nenhum jogo de sedução, nenhuma estratégia emocional, nenhuma maquiagem comportamental tem o poder de tocar um homem de verdade como uma mulher que vive sem medo da própria essência. Você não tenta ser mais leve do que é, não esconde a intensidade, não se molda para caber. Você vive, você sente, você é, e isso
mexe com ele. Schopenhauer dizia que a alma só se liga àquilo que carrega verdade. E por isso a mulher que vive na própria autenticidade é irresistível. Afirmação. A mulher que não tem mais medo de ser quem é, faz ele se apaixonar não pela imagem, mas pela essência. Você não esconde a profundidade, não suaviza a luz para ser aceita. Você diz o que precisa ser dito, com leveza, mas sem omitir. Você não força a vulnerabilidade, mas também não a teme. Você se mostra inteira, e nessa entrega, sem espetáculo, ele começa a ver. Ele percebe que com você ele não precisa adivinhar. Você é clareza num mundo que só entrega confusão. Você é presença num mundo que só oferece performance. E essa clareza, tão rara hoje, faz com que ele te veja com os olhos da alma, antes mesmo de compreender com a mente. Ele pode até demorar a entender, pode resistir, pode até tentar fugir, mas o inconsciente dele, esse já te reconheceu, porque a verdade tem um poder que nenhuma beleza possui. Ela permanece. Afirmação final. A mulher que se basta, que escuta, que é leve, que se retira com dignidade e que vive a própria verdade, não é apenas lembrada, ela é sentida, ela é desejada, mesmo quando não está mais ali. E talvez agora, você entenda por que ele se apaixonou em silêncio. Não foi pelo que você disse, nem pelo que você fez. Foi por quem você foi, quando não estava tentando ser nada. Ele não conseguiu te esquecer porque, no fundo, você foi a única que ele realmente viu. E o que é real, o que é vivido sem artifício e o que é verdadeiro, isso não se apaga, isso marca. E agora eu te pergunto, quantas vezes você se escondeu para ser amada? Quantas vezes você silenciou sua verdade com medo de ser demais? Talvez agora seja o momento de voltar para si mesma. E se esse vídeo falou com você, não guarde só para si, compartilhe, porque o mundo precisa de mais mulheres que não têm medo de serem reais. Schopenhauer dizia, o inconsciente guarda o que a mente ainda não consegue nomear, e você ficou ali, guardada, marcada, silenciosa, mas inesquecível. Se esse vídeo falou com você, comenta aqui embaixo. Qual dessas 5 coisas você já carrega? E qual está despertando em você agora? E se fez sentido, compartilha. Tem muita mulher gritando por amor quando, na verdade, o que faz ele se apaixonar em silêncio é aquilo que você sustenta quando ninguém está olhando. Agora que você sabe, nunca mais vai precisar forçar.